Esta é uma menina de 14 anos em sua adolescência. Ela acenou para seu pai, André, e foi para a casa de seu padrasto, Dieter, para passar férias. Foi também o último adeus. A menina já era um cadáver. Dieter disse que a menina morreu de insolação, mas o relatório pericial mostrou que ela tinha hematomas por todo o corpo. 3 horas antes de sua morte, suplementos de ferro também foram injetados em seu corpo. Também drogas estimulantes cardiovasculares junto com anti-estresse e outros medicamentos. O que é ainda mais assustador é que sua área privada tem um rasgo de 4 centímetros de comprimento. Dentro de seu corpo há uma grande quantidade de sêmen masculino. Mas o que André não conseguiu entender é que a conclusão final do laudo pericial não determinou a causa da morte, mas concluiu que foi uma morte acidental. Ele rapidamente pegou os resultados da autópsia e encontrou um professor de biologia. Depois de olhar de perto, disse a ele que sua filha provavelmente foi estuprada até a morte. Mas o professor imediatamente sugeriu que era melhor não descobrir a verdade. Poderia ser algo que ele não pudesse aceitar. André, é claro, não desistiria. Como sua ex-mulher o traiu para ter um caso com Dieter, seu filho e sua filha se tornaram tudo para ele. Sua filha morreu de causa desconhecida. Como pai, ele realmente não conseguia aceitar. Ele foi encontrar sua ex-mulher, dizendo que sua filha provavelmente foi estuprada antes de morrer, e o mais suspeito era o Dr. Dieter. Naquela época, exceto por seu filho, só ele era um homem, mas a ex-mulher não acreditou. André questionou Dieter por que injetou essas drogas em sua filha, porque o legista é seu nome, mas Dieter explicou que fez isso por preocupação com ela. Enquanto entrava em pânico, ele fez um julgamento errado, vendo sua aparência falsa. Sua esposa também tentou defendê-lo. André, com uma expressão de raiva, definitivamente investigaria o que ele fez com sua filha. André originalmente pensou que com tantas evidências, seria fácil descobrir a verdade, mas levou 1 ano para que ele pudesse se qualificar para entrar com um processo, e a resposta que recebeu foi que as provas não eram suficientes. O tribunal rejeitou sua reclamação. André não desistiu, foi distribuir panfletos na rua denunciando Dieter. O agressor tinha agredido sua filha até a morte, mas alguém estava atrás dele, para que ele pudesse escapar do castigo da lei. Mas antes de receber ajuda do público, ele foi acusado de perturbar a ordem pública, e foi preso. André então percebeu que era francês, era impossível na Alemanha ter uma relação com médicos alemães. Então ele voltou para a França, começou a estudar direito por conta própria por 2 anos, e gastou uma grande soma de dinheiro com um advogado multinacional. Na França, muitos processos foram movidos. Desta vez o caso também foi aprovado, mas Dieter se recusou a ir à França para ser julgado. Sua ex-mulher recusou ainda mais. Por sugestão do advogado, André concordou em desenterrar o túmulo da filha. A cena extremamente dolorosa apareceu imediatamente. A área privada da filha desapareceu completamente. Até os locais com hematomas foram arrancados um a um. O inferno está vazio. O diabo está na terra. Sua filha foi agredida enquanto ainda estava viva, até que ela morreu e ainda foi destruída. Um ato tão louco que requer motivação e habilidade para fazê-lo. Há apenas a cena do crime e os resultados da autópsia ao mesmo tempo. André, embora de coração partido e indignado, mais uma vez inflexível de que, por sua filha, ele deve descobrir a verdade, mesmo que isso tire sua vida. Após 3 anos de esforços, André finalmente soube no tribunal alemão a causa da morte de sua filha. Ela ficou paralisada devido às injeções de suplementos de ferro. Então, enquanto sofria de dores lancinantes, ela mesma morreu, vomitou tudo e sufocou. As evidências mais uma vez apontavam para Dieter Krumbach, mas ele estava longe da Alemanha, do começo ao fim, não podia ir a tribunal para julgamento. Sua ex-mulher também voltou, mas no tribunal, ela disse que tudo sobre André foi roubado por Dieter. André não ligava, sempre se incomodando assim. André viu que sua filha tinha uma mãe assim, ficava ainda mais com o coração partido. Mais 3 anos de esforços. Num tribunal francês, Dieter foi finalmente acusado de assassinato, condenado a 30 anos de prisão, mas por causa do tratamento do caso transnacional, acabou sendo reduzido para 15 anos. Mas, mesmo assim, sob pressão alemã, Dieter não apenas deixou de comparecer ao tribunal, como mesmo essa punição reduzida pela metade não pôde ser executada. Só existia uma maneira, mas parecia impossível, e era um mandado de prisão internacional. É como rir dos longos 13 anos de esforço de André. André estava realmente desesperado, mas ele ainda não desistiu. Finalmente, após 15 anos da morte da filha, tudo mudou.
Dieter Kronbach por agredir uma paciente de 15 anos. Foi preso e levado a um tribunal alemão, ao ouvir a vítima descrever em detalhes o processo de ser agredida, também recebida a injeção de suplementos de ferro, e deitada na cama. André viu pela primeira vez como sua filha estava sendo torturada. Ele imediatamente correu para o banheiro e vomitou sem parar, mas o que ele não pôde aceitar foi que Dieter Kronbach, com sua fama e conexões, então ele acabou sendo sentenciado a apenas 2 anos de prisão. Ao mesmo tempo, por causa de uma atitude de arrependimento, poderia prolongar a execução do julgamento. André só conseguiu observá-lo deixar o tribunal. André estava mais uma vez em desespero, encontrando para a ex-mulher divorciada de Dieter. Mas, diante desse fato, ela ainda não acreditou, dizendo: Dieter não tem motivos para agredir ninguém, porque ele é um assassino do amor. Ele pode pegar qualquer mulher assim como ele pode me pegar. Essas meninas são definitivamente voluntárias. Sua filha foi estuprada até a morte. Todas as evidências mostram que seu padrasto era o culpado, mas sua mãe biológica ainda o justificava, como uma lavagem cerebral, ou talvez ela estivesse se escondendo da realidade. Mas desta vez André perdeu completamente as esperanças nela. André ainda insistia em ir aos países vizinhos à Alemanha, para enviar mandados de prisão internacionais. Finalmente apanhado, Dieter é um médico austríaco, mas alguns dias depois, o pedido de extradição feito pelos franceses foi rejeitado. Descobriu-se que a Alemanha já tinha levado Dieter embora. Já se passaram 25 anos desde que sua filha morreu. André só quer saber a verdade. Quer saber quem é o assassino, para que receba a punição adequada. Ele entrou em frenesi, começou a contatar todos os funcionários de quem pudesse obter ajuda e pediu um advogado para condenar aqueles que usavam seu poder para lucrar. Mas o juiz é um incompetente covarde. Então ele desceu à rua, esperando usar sua força para expor a verdade. Este homem de cabelos grisalhos, pelo bem de sua filha, estava pronto para se tornar um inimigo do mundo, exceto pelo advogado que o assustou. Mas ainda não conseguiu nada. André finalmente desistiu. Se o uso da forma mais comum não conseguir a justiça que merece, ele usará truques ilegais. André vendeu sua empresa, encontrou o endereço atual de Dieter e contratou alguém para sequestrá-lo, enviando-o diretamente para o território francês. Os sequestradores chamam a polícia, significando que a polícia não pode controlar o prisioneiro. Então eles o ajudarão a trazê-los de volta. Finalmente, após 30 anos, Dieter foi trancado em uma prisão francesa. André, por sequestro, foi condenado a 1 ano de liberdade condicional. Ele foi ao cemitério visitar a filha. Por acaso conheceu a ex-mulher. Este pai de 72 anos estava sério diante da lápide de sua filha, dizendo: cumpri minha promessa de nunca desistir, de lutar por você, apesar da estrada acidentada. Sacrifiquei muito tempo, mas não me arrependi. Hoje, tem 44 anos. Sinto muito sua falta. Isso aconteceu com sua filha, mesmo que apenas por vingança. Ele poderia contratar um assassino, mas escolheu o caminho mais difícil, levando o assassino à justiça. Não por vingança pessoal, mas para buscar justiça, o amor e a contenção desse pai. Quem não seria tocado? Obrigado por assistir. Espero que cada uma dos meus vídeos faça você desfrutar.